Misericórdia! Boa noite, Brasília, 19 horas e 9 minutos. Então nós vamos dar início a esse treinamento com essa mulher extraordinária, fantástica. Deixa eu falar, algumas pessoas aqui não me conhecem ainda, né? Estão chegando na empresa aqui. Então eu quero que vocês saibam de uma coisa, eu conto tudo, tá bom? Então se tiver alguém aqui que fala, sabe igual aquele show do Coldplay, onde o cara tava com a secretária lá e filmaram, ele se escondeu. Então se tem alguém aqui que fala, isso não pode, não me conte. Eu tenho uma máxima que diz assim, se algo não pode ser dito, então não deve ser feito, ok? Então eu conto as coisas e já vou começar contando aqui. A Maísa quebrou o recorde da empresa. Foi a imperial mais rápida da Atlântica Natural, a Maísa e o Antônio. Toda vez que eu falar Maísa, entenda a Maísa e Antônio. Toda vez que eu falo Antônio, entenda o Antônio e Maísa, ok? Foi o recorde da empresa, quebrou, parabéns Maísa, parabéns mesmo, a gente está muito feliz, tem um grupo que a gente fica contando as coisas lá e todo mundo feliz, animado, você vai receber o seu PIN na convenção. E tem uma coisa, Maísa, eu não sei de que material que é feito o PIN, sabe, se é chumbo, latão, cobre, tungstênio, não importa. O que eu quero que você saiba é que mais importante do que o material do PIN é o que ele representa, não para você, mas o que ele representa para nós. A gente tem muito orgulho de colocar o PIN de imperial numa pessoa, num casal tão extraordinário como vocês. Okay? Então, de verdade, vocês elevaram os padrões da empresa. Eu lembro que quando nós sentamos na mesa lá, eu falei, eu vou te cobrar, eu preciso de alguém para quebrar o recorde. Você falou, é nóis, deixa comigo. Foi, e você é a prova concreta daquelas pessoas que falam que missão dada é missão cumprida. Fez com excelência, e eu sei que você só conseguiu isso porque o seu foco era nas pessoas que você estava trazendo. Eu vi isso. Para todo mundo que está aqui nessa sala, quero que vocês saibam que isso não é clichê. Eu não fiz um briefing com a Maísa antes para ficar falando, olha, eu vou falar bem de você, eu vou falar isso, nada disso. Muito pelo contrário, quando ela me ligou e solicitou que nós tivéssemos esse encontro, foi que ela falou para a equipe, para a gente dar uma visão geral sobre a atitude mental positiva para a equipe. Então não tem nada disso, fala bem de mim, me elogia, fala quão especial eu sou, e justamente pelo fato dela não ter falado que faz dela uma pessoa especial. Então, Maísa, de verdade, você é uma mulher extraordinária, quebrou o recorde, chegou chegando, e isso para nós é muito bom e eu vou contar para vocês por quê, tá legal? Vou contar por quê. Há muitos anos, é ruim falar assim, né, gente? Fala, que idade esse homem tem? Misericórdia, Eliana. Eu falo que a gente pode ficar velho, só não pode ficar ultrapassado, né? Velho a gente vai ficando. Mas alguns anos atrás, dizia-se que era impossível para o ser humano correr 100 metros em menos de 10 segundos. Sabe aqueles especialistas que são especialistas na teoria? Sabe a diferença de astrônomo e astronauta? Né? O astrônomo é aquele cara que fica aqui no conforto de uma cadeira dele, com um telescópio olhando o cosmo. O astronauta é aquele cara que tem a coragem de subir num foguete e ir até lá. É bem diferente isso, ok? Mas tinha aqueles especialistas, e os especialistas diziam, não, o ser humano não tem estrutura para correr 100 metros em menos de 10 segundos. O músculo não permite, a estrutura óssea não tem jeito, a movimentação, o músculo de explosão, é impossível para o ser humano correr 100 metros em menos de 10 segundos. Ok. Enquanto, olha que coisa importante, gente, enquanto acreditava que era impossível correr 100 metros em menos de 10 segundos, o ser humano não corria 100 metros em menos de 10 segundos. Sabe por quê? Porque a crença não permitia. Como eles acreditaram que o ser humano não tem estrutura muscular e óssea para isso, então o que adianta tentar? Olha, se eu bater 9 alguma coisa, tá ótimo, 11 alguma coisa, tá ótimo, perfeito. E teve essa crença por muitos anos. Aí veio um cara, o nome desse cara, depois se vocês quiserem, vocês pesquisam, é Ben Johnson. E o Ben Johnson correu 100 metros em menos de 10 segundos. E aí sabe o que aconteceu? Criou-se um novo padrão, porque um cara foi lá e fez. Só que aí, pouco tempo depois, os especialistas foram fazer exame nele e falaram, não, o Ben Johnson estava dopado, ele tomou. Então veja bem, a questão não era estrutura óssea, a questão não era estrutura muscular, falaram porque ele tinha tomado alguns anabolizantes. Ok, só que menos de 2 meses depois que Ben Johnson correu 100 metros em menos de 10 segundos, outras 3 pessoas fizeram. E hoje, 10 segundos não é nem recorde, não é nem média olímpica. Por que aconteceu isso? Porque um cara teve a coragem, a ousadia, a determinação de ir lá e fazer o que achavam que era impossível. Afinal, tudo é impossível até que alguém faça.
E eu tô contando essa história por quê? Porque por muito tempo a gente fala assim, não, Imperial são 2 anos de dedicação. Imperial é isso, aí veio a Marisa e faz em 15 dias. Então ele estabeleceu um novo patamar. Pode ter certeza que os especialistas vão aparecer e falar, mas ela já tinha rede, mas ela é fruto. Sabe por quê? Porque quando a pessoa está presa numa crença, ela procura argumentos para justificar a crença dela, para justificar a tese dela. Ao invés de ter a humildade e falar, misericórdia, eu estava errado. Olha, não era aquilo, eu falei aquilo, mas não é desse jeito. Veio uma pessoa que se superou, que elevou os padrões e atingiu um novo patamar. Não. Os especialistas, eles ficam presos na crença deles e arrumam desculpa para justificar a tese errada, ok? Então eu quero falar para vocês, eu não estou dizendo aqui que todo mundo pode chegar a Imperial em 15 dias. Eu não estou falando isso, só estou falando que é possível. É pouco provável, mas é possível. Agora, sabe o que é possível e bem provável? Todo mundo subir como duplo na convenção, que é daqui 3 meses. É possível para você que já é duplo, sim, chegar lá com triplo muito forte na convenção que vai ser em novembro. Tudo isso é possível. O que precisa fazer? Vocês conhecem o plano? Conhecem o back-office? Fala, tem dificuldade? Tem! Ok? Tem. E tem uma coisa, antes de eu continuar, tem uma coisa importante, quero que vocês saibam. Toda mudança gera resistência. Toda! E já já eu vou falar mais sobre isso. Mas é possível para você colocar uma coisa na sua cabeça e estar focado. Por quê? Porque eu ligava para Marisa desde o dia que ela fez o cadastro até quando bateu Imperial e ela estava na estrada, ela estava mostrando o plano, ela estava em reunião, ela estava em apresentação, ela estava fazendo lista, ela estava levando gente para sede. Então a gente percebe que a intensidade é muito mais importante do que o conhecimento. Ela não conhecia todo o plano matemático da Atlântica Natural. Ela não conhecia todo o back-office da Atlântica Natural. Ela não conhecia todos os produtos e serviços da Atlântica Natural. Ela não sabia qual era o nosso percentual de recorrência da Atlântica Natural. Não sabia. Mas ela sabia de uma coisa. Se eu botar aqui intensidade, eu vou bater as minhas metas. E a Atlântica Natural, ela proporciona um background, um time de apoio para quê? Quando você tem alguma dúvida, você liga para algum dos nossos especialistas. Pode ser de telefonia, pode ser de energia, pode ser de inteligência artificial, pode ser seja lá do que for. Como ela tinha essa segurança de que podia fazer o corre dela e que a empresa ia dar o suporte, ela fez e aconteceu. E isso só aconteceu por quê? Porque ela tinha a crença e a determinação. Então eu vou pedir uma coisa aqui para vocês, durante essa nossa fala, lembrando, né, que eu tenho que terminar antes das 8, né? Durante a nossa fala, eu gostaria que você pensasse o seguinte, e os desafios da Atlântica Natural? Existem para todo mundo. Existe para quem é bronze, existe para quem é royal. Existe para todo mundo, ok? E eu falo que a maior qualidade da Atlântica Natural, a maior, é que nós sabemos quais são as nossas dificuldades. Nós sabemos isso. Nós sabemos aquilo que nós temos que mudar, estamos trabalhando duro para isso, ok? Não se preocupem. O presidente esses dias ele falou uma coisa, o Juliano Rocha, qualquer dia eu vou escrever um livro sobre ele, gente. Mas ele falou uma coisa assim, o dia que você encontrar uma empresa perfeita, fuja dela, porque senão você estraga. Porque é uma empresa feita por seres humanos, né? É uma empresa muito humana. Então é claro que nós temos desafios, claro que nós temos coisas que precisam serem melhoradas, claro que nós temos tudo isso. E serão, ok? Serão. Fala, vai chegar na perfeição? Não. Sempre vai ter alguma coisa a ser melhorada, ok? E aí vamos voltar agora para o que acontece muitas vezes quando há uma mudança. E essa mudança, gente, não importa se é de empresa, se é de casa, se é de carro, se é de relacionamento, não importa. Toda mudança gera resistência. Para quem estudou administração aqui, estudou sobre Ford, né? Que Ford falava muito de produção, não sei o quê. E Ford, uma vez, na linha de produção, ele mudou, olha que loucura isso, gente, ele mudou a posição das lâmpadas da linha de produção. Então as lâmpadas estavam nessa posição, ele mudou para essa posição. A luminosidade era a mesma, ok? Não mudou nada para as pessoas que estavam ali embaixo. A produção caiu. E quando foi perguntado, né, por quê? O que aconteceu? Que antes você, sei lá, parafusava 1000 e agora você está parafusando 900? Ah, é porque eu achei que, porque parece que, eu tive a sensação de que não era nada objetivo. Era só uma questão da mentalidade da pessoa. Sabe por quê? Porque teve uma mudança. Eu mudei de casa, né, eu estava morando em Balneário Camboriú,
E é uma delícia o Balneário Camboriú, gente. Só pra vocês saberem. Você acorda, abre a janela, aquele sol ali na praia. É uma delícia aquilo lá. Aí beleza. Só que tinha que ficar muito tempo na sede. Aluguei um apartamento aqui em Mogi das Cruzes. E eu procurei bastante, achei um apartamento da hora, que você abre aqui, você vê a montanha, é passarinho cantando pra lá e pra cá, é passarinho, tudo é lindo, maravilhoso. E coloco rack televisão lá, tudo é gostoso, ok? Um mês depois, eu já acho que é muito frio essa cidade. Um mês depois, eu já acho que esses passarinhos cantam muito cedo. Um mês depois, eu já acho que essa neblina da montanha não é tão legal. Não sei se isso já aconteceu com alguém. De que quando você muda no primeiro momento, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Vai passando o tempo, a gente vai vendo alguns defeitos. Mas o que eu sei? Que eu tenho que sempre lembrar o motivo que me trouxe até aqui. Eu tinha muitas opções de apartamento. Por que eu escolhi esse? Então, ao invés de, mas esse passarinho, 5 horas da manhã já estou fazendo barulho aqui, não, fala, pô, que legal, o passarinho está me acordando. Lembrar do motivo que te trouxe e que fez você tomar uma decisão. Por quê? Porque se nós focarmos naquilo que não é agradável, tudo aquilo que nós canalizamos, o nosso pensamento, ele expande. Então, se nós focarmos em coisas negativas, o negativo será expandido. É assim que funciona. Sabe o que a gente vê também? Namoram, tudo é lindo. Tá namorando, é uma paixão, é um desejo de ficar o dia inteiro grudado, juntinho, beijando, fazendo carinho. Aí fala, meu amor, eu quero passar 24 horas por dia ao seu lado. Nós precisamos, vamos casar? Casa. E aí sabe o que acontece? Fala, misericórdia, como esse homem ronca. Essa pessoa aqui come de boca aberta. E aquele ali, ele fala menos. Meu Deus, quem fala menos? E aí a gente começa a ver defeitos. Então eu falo, por que separam? Porque as pessoas maximizam sempre os defeitos. A pessoa fica mais tempo da vida pensando naquilo que não é positivo do que naquilo que fez você tomar a decisão. E mais uma vez falando, qualquer coisa que você canalizar os seus pensamentos, você vai gastar energia com aquilo e aquilo vai expandir até te sufocar e fazer você tomar a decisão de encerrar um ciclo. Não importa se é numa casa, num carro, numa empresa ou num casamento. Quando nós focamos no negativo, o negativo expande. Então, sabendo disso, o que a gente tem que fazer? Começar a controlar os nossos pensamentos. Pô, gente, existem determinadas coisas que estão no nosso controle. Existem determinadas coisas que não estão no nosso controle. Se nós sofrermos por aquilo que não está no nosso controle, nós não vamos produzir e esse sofrimento vai nos sufocar. E isso só te leva para baixo. Então, quando a gente fala, e é o tema do nosso encontro aqui hoje, sobre atitude mental positiva, isso está no nosso controle. Olha que lindo. Olha que coisa maravilhosa, olha o que Deus fez com a gente. Te deu o poder de você controlar a sua mente. Não o todo, o como você reage às coisas que acontecem. Pô, se chover, tem gente que vai sofrer, meu Deus, está chovendo. Outros falam, glória a Deus, está limpando o céu, diminuindo a poluição, regando as plantinhas lá. Beleza, outras pessoas sofrem. Outras pessoas sofrem. A chuva é a mesma para todos. Como você reage à chuva está no seu controle. Mais uma vez, eu não estou falando aqui que nós devemos pura e simplesmente fechar os olhos para as coisas, falar é assim mesmo e aceitar as coisas como elas são. Não é isso que eu estou falando. Eu acho que quando tem alguma coisa a ser corrigida, tem que ser dito sempre para o seu upline, tá bom? Sempre. Existe uma máxima no multinível que é queixas nunca descem. Queixas somente sobem. Vou fazer uma pergunta para a Maísa vai dar um positivo ou um negativo, tá bom, Maísa? Pergunta é a seguinte, tem um filme que chama O Resgate do Soldado Ryan. Você assistiu esse filme? Sim ou não? Não? Eu vou te ajudar, é com Tom Hanks, tá bom? Eu vou te ajudar, ele morre no final. Porque eu sempre ajudo as pessoas contando o final de filme, tá, Maísa? Sempre eu falo isso. Esse filme, dá um exemplo aqui para vocês, não sei se algumas pessoas aqui assistiram, esse filme é muito louco, gente. Para quem é líder, tem que assistir esse filme. Fala, Wagner, é um filme de guerra? É. Tem violência? Tem, gente. Tem tiro, tem cabeça explodindo, tem um monte de coisa. Mas, mais uma vez, olha aquilo que é bom do filme. Sabe restaurante? Quando a gente vai... Aqui o Edivaldo assistiu, maravilhoso, né, Edivaldo?
Sabe quando a gente vai num restaurante, você tem a opção de escolher o que você quer comer, gente. Você escolhe. Você não pode ir num restaurante que tem ali, putz, tem aqui um negócio de wagyu, bife de wagyu, mas tem dobradinha. Você não pode ir lá e falar, ai meu Deus, tem dobradinha. Não coma a dobradinha. Pede o que você gosta, simples assim, e desencana do que não gosta, ok? O filme é a mesma coisa. Tem violência, tem um monte de coisa, é maravilhoso, Edvaldo. Mas tem um lado bom, para quem é líder precisa assistir. Anotem aí, O Resgate do Soldado Ryan. Vou dar uma sinopse do filme e voltar aqui para a palestra para nossa analogia. Tinha alguns irmãos, que foram os Ryans, 4 irmãos, se não me engano, foram para a guerra. 4 irmãos, 3 morreram na Segunda Guerra Mundial. O alto comando dos Estados Unidos, quando viu, falou, misericórdia, só sobrou um. O que eles falaram? Vamos tirar esse menino da guerra. A mãe não pode ter o desgosto, né, de perder todos os filhos. Então vamos pelo menos resgatar esse, ok? E o exército mandou 8 homens atrás do Ryan para resgatá-lo, para tirá-lo da guerra. É assim, Tom Hanks líder, e na verdade 9. Tom Hanks e mais 8 homens para resgatar o Ryan. Beleza. E de repente, eles estavam andando no fronte e um dos soldados começou a reclamar. Eu provavelmente acho que você conhece alguém que reclama e fica reclamando, é um absurdo o que a gente está fazendo, essa conta não bate, por que arriscando a vida aqui de todo mundo, de 8 homens para salvar a vida de um? Não faz sentido isso. E enquanto esse cara reclamava, os outros escutavam. Só que, o que aconteceu? Quem reclama, e você conhece alguém que reclama, quem reclama não fica satisfeito de reclamar. Ele precisa encontrar outro que reclama. Pode ver. Por isso que sempre existem grupinhos. E as pessoas chamam e falam, sempre porque ele precisa validar a queixa dele. E esse cara começou a reclamar, e todo mundo quieto, de repente ele não ficou contente. Ele falou, capitão, olhou para o Tom Hanks. O senhor não acha que é absurdo arriscar a vida de 8 homens para salvar a vida de um? E o capitão ficou quieto. E ele falou, o senhor não vai reclamar? Porque ele queria que outra pessoa reclamasse. E o capitão, que era o Tom Hanks, olhou para ele e falou assim, não, eu não reclamo para você, eu reclamo para o meu superior. E aí o cara ficou assim quieto, né? Falou assim, tudo bem, então finja que eu sou o seu superior e reclame para mim. Ele queria escutar alguém reclamando. E aí o Tom Hanks, com tanta sabedoria, falou, olha, se você fosse meu superior, sabe o que eu ia falar? Muito obrigado por essa missão. Estou muito feliz por essa missão. Estou disposto a arriscar a minha vida e a dos homens para salvar o soldado Ryan. Este é o papel do líder. Sabe por quê? Porque queixas nunca descem. Queixas somente sobem. Então, mais uma vez falando, se você em algum momento tiver alguma coisa que não te deixa confortável, você tem todo o direito de reclamar, somente para o seu upline. Para os seus downlines, para crossline principalmente, isso aqui, o que você está fazendo, e seja lá o que você estiver fazendo, é a 8ª maravilha do mundo. É a melhor decisão que você tomou. Você está aqui para detonar, para realizar todos os seus sonhos e transformar a vida de milhares de pessoas. Este é o papel do líder. Nós temos que fazer dessa maneira. Se nós não fizermos assim, nós estamos falando mais de nós do que do todo. Então o que eu peço aqui para todos vocês, mais uma vez falando, lembrando que toda mudança gera resistência, é que você seja o líder que passa por cima da resistência, encara isso como um processo de crescimento, para que quando alguém vier falar contigo, você fala, olha, a situação é a mesma, para mim e para você. O que eu fiz foi isso, isso, isso. Vou dar um exemplo para vocês. Nossa APN não estava bonita. Não estava, gente. Ela não comunicava, ela era poluída, alguma coisa, e o marketing estava trabalhando muito por causa da IA, da Oralink, que está dando muito trabalho ali para eles, nosso marketing TI é junto, e eles focados naquilo. Eu falei, tá difícil mesmo. Nós tivemos um líder que falou e refez a APN. E ficou maravilhosa. Então, o problema era o mesmo para todo mundo. Era o mesmo, só que algumas pessoas vão lá e fazem. Então, hoje, gente, quando alguma coisa não está legal na nossa vida, e por favor, não entenda isso como bronca, como chicotada, nada disso. É que existe 2 linhas que nós podemos adotar aqui.
Ou eu falar, fica tranquilo, tudo é lindo, maravilhoso e tudo vai dar certo, e você sai daqui motivado e iludido, ou a gente chega e fala real e você sai daqui bravo e determinado. Tá bom? Eu prefiro que você saia bravo, mas determinado a elevar os seus padrões e realizar todos os seus sonhos. Eu prefiro isso, ok? Então, mais uma vez falando, gente, quando a gente fala de atitude mental positiva, é isso que determina o nosso próximo degrau, ou os próximos degraus. Não são as condições externas, não é o Brasil, não é a economia, não é o Lula, não são os nossos produtos, não é o nosso plano de marketing, não é o nosso back-office, não é. O que vai determinar os nossos próximos degraus é a nossa atitude mental positiva. Não sei se alguém aqui já foi para Paris. Uma vez eu estava lá no Louvre, no Museu do Louvre, e essa é a hora que vocês têm que pensar, tá legal? Quando eu tô na palestra eu falo, as pessoas têm que falar, né? Eu tava, obrigado, Maísa. Eu tava lá no Museu do Louvre, e na maioria das vezes a gente vai pro Museu do Louvre, o que a gente quer ver? A Mona Lisa, não é isso? O Museu do Louvre precisa de 3 dias, ok? Eu fiquei 3 horas, porque encheu o saco ver quadro. Mas beleza, aí eu tava lá, e a hora que chegou na Mona Lisa, eu vi lá a Mona Lisa, todos os quadros você para, olha, aprecia, pega o telefoninho, escuta a explicação. Na Mona Lisa não, fica um guardinha lá empurrando, vai, porque o pessoal quer parar na frente da Mona Lisa. E a hora eu tava olhando assim, eu ainda dei um passo para trás, a guarda mandando aqui, beleza. Passou uns brasileiros do meu lado, e a gente sabe que é brasileiro não só por causa da língua, porque fala alto pra caramba, né? Passaram uns brasileiros do meu lado, e a mulher, Maísa, começou a falar, meu Deus, é isso? A Mona Lisa é isso? Desse tamanho o quadro? Esperava mais. Jesus! Eu fiquei pensando, o quadro mais famoso do mundo. Nem sei quantos milhões de dólares, bilhões vale aquilo. E a mulher reclamando do tamanho. Olha o foco da pessoa, gente. Diante da obra de arte mais famosa do mundo, a pessoa reclamando do tamanho do quadro. Eu estava no Japão. Eu estava no Japão, gente, fiquei 1 mês no Japão, dando palestra lá. 1 mês. E eu lembro que a gente estava lá, não sei o quê, e o cara do meu lado, foi palestra para a comunidade brasileira, né? Tinha um cara recém-chegado lá também, e ele falou assim, meu Deus, que saudade de um garfo. Misericórdia, gente. Tá no Japão, a gente tá aqui no Brasil, a gente vai comer comida japonesa toda hora, tá lá, tá desfrutando daquele país maravilhoso. Eu tô com saudade de garfo, eu queria um garfo. E passou a noite inteira, falou que queria um garfo porque não queria comer de hati. Quantas vezes, quando a gente vai viajar, a gente encontra brasileiros que moram em outro lugar e fala, meu Deus, eu não aguento mais isso. A pergunta é, por que não muda, criatura? O que foi que você fez? O que foi que te chamou a atenção para você mudar para outro país? Você se esqueceu disso? O que aconteceu? Porque está num lugar, mas só vê o lado negativo, ok? E aí eu vou explicar por que isso acontece, ok, gente? Eu vou validar isso, dessa atitude mental que muitas vezes é negativa, e o que é que acontece na nossa vida. E mais uma vez falando, gente, eu estou falando tudo isso, não é para que, agora eu vou achar a Atlântica Natural linda, divina, maravilhosa, não sei o quê. Esse não é o objetivo, porque eu sei que ela é, mas não é o objetivo. O objetivo é nós entendermos que muito das coisas que está acontecendo na nossa vida é por causa do programa que nós colocamos aqui. É imprescindível que você se lembre que o seu mundo interior cria seu mundo exterior, ok? Esta é a realidade. E aí vem uma coisa, gente, acreditando ou não. É assim que funciona. Quando a gente olha uma árvore e vê as frutas, é o que a gente está vendo, mas aquilo só é possível por causa da raiz que a gente não está vendo. Então lembra que o visível só é possível por causa do invisível. Os nossos resultados aqui, independente se são financeiros, se são de equipe, se é de PIN, independente disso, os resultados que o mundo inteiro vê só é possível por causa do invisível, daquilo que nós estamos pensando, ok? E aí tem uma coisa, hein? Você acreditando ou não, não faz diferença. Isso é uma lei imutável do universo. Isso é igual à lei da gravidade. Eu tô aqui no 13º andar, eu não acredito na lei da gravidade. Se eu pular, eu vou cair e vou morrer. Acreditando na lei da gravidade ou não, ok? Então, vamos lá. O que aconteceu? E olha quando eu levei uma porrada da vida, Maísa. Estava eu em Dallas,
Tem que falar ó, gente. Ó, obrigado. Estava eu em Dallas e eu fui chamado. Olha que coisa louca, Eliana. Esse dia eu fiquei doido, sabia? Fiquei bem feliz. Tem uma empresa, o nome dessa empresa era GIN, que era Global Information Network, que eles juntavam palestrantes do mundo todo. E eu fiquei muito feliz que só tinha 3 brasileiros, eu, Andréia e mais uma pessoa do interior de São Paulo. Fiquei muito feliz, nós fomos chamados para fazer parte dessa empresa. Beleza, fomos, não sei o que, chegamos lá, e a hora que eu cheguei lá e entrei na sala, quem estava lá? Spencer Johnson. Estava lá John Gray, sabe que escreveu o livro Os Homens São de Marte, as Mulheres São de Vênus? Estava lá Kevin Trudeau, que escreveu Tudo que Eles Não Querem Que Você Saiba. Estava lá Chris McGargan e estava lá Bob Proctor, que escreveu o livro O Segredo. A hora que eu olhei para as cadeiras, sabe o que eu via? Livro. Aqueles livros que eu tinha lido daquelas pessoas que eu tanto admirava. Estavam lá, eu falei, misericórdia, olha onde eu estou. Parece aquela música, né? Olha onde eu estou. E eu estava lá. E a hora que chegou assim, a vida é maravilhosa, Deus é extraordinário, né? Uma cadeira do lado de Bob Proctor. Adivinha para onde eu fui, mas sentei ao lado de Mr. Bob Proctor. E estava ali lá, hi, how are you? Porque eu falo inglês muito bem, muito bem. Eles não entendem, mas eu falo bem, tá bom, gente? E estava ali conversando com ele, batendo um papo, ele, você é brasileiro? Eu falei, sou brasileiro. E ele falou, você sabia que o livro O Segredo, o Brasil foi o segundo país que mais vendeu livro? Eu falei, sério? Misericórdia, que legal, né? O brasileiro gosta muito de ler. E aí ele falou o seguinte, só que o brasileiro não entendeu meu livro. E eu pensei, Mr. Proctor, eles são terríveis, né? Aí já são eles, né? Eles não entendem, né? Não sei o quê. Mas o que eles não entenderam? E ele falou o seguinte, naquela época o Facebook, que a gente usava muito. E ele falou assim, eu recebi muitas mensagens no Facebook de pessoas falando que a lei da atração existe, que nada mais é do que a fé, né, gente? A prova concreta da coisa que a gente não está vendo, mas a gente tem certeza que vai acontecer. É fé. Lembrando, só um parênteses, lembrando que fé e medo é a mesma coisa. Olha que loucura isso. É igual aqui a Dutra, que pode ir para o Rio ou pode ir para São Paulo. É a mesma estrada. Depende para onde você aponta e você vai, ok? Medo é quando você acredita que o pior vai acontecer. Fé é quando você acredita que o melhor vai acontecer, mas tudo é questão de crença, ok? E o Bob Proctor falou o seguinte, o brasileiro achou sobre a lei da atração de que a gente sempre atrai para nós aquilo que a gente mais quer. Eu falei, e não é isso, não é mesmo? E ele falou, não é isso. Você não atrai o que você mais quer, você atrai o que você mais pensa. Olha que loucura, gente. Porque quando a gente pensa numa coisa com intensidade, você vibra aquele pensamento. Para algumas pessoas, isso pode ser uma bênção. Para algumas pessoas, isso é maravilhoso, extraordinário e fenomenal. Para outras pessoas, isto pode ser um grande problema. Sabe por quê? Porque, infelizmente, tem muita gente, que passa a maior parte do seu tempo pensando o que não quer. Agora vamos analisar isso, que é a fé ou a lei da atração, ok? Se a gente atrai o que a gente mais pensa, e se a gente pensa o que não quer, a gente atrai o que não quer. Olha que loucura! Eu não quero engordar, eu não quero engordar. Sabe o que acontece? Engorda. Eu não quero ficar sem dinheiro, fica sem dinheiro. Mas isso aqui é muito confuso, vai ser confuso. Porque a gente atrai aquilo que você está pensando. Você pensa, te gera uma emoção, e você entra, Eliana, em ação com aquela emoção, o resultado vai ser de acordo com o seu pensamento. Por isso que é um perigo nós avaliarmos única e exclusivamente resultado. Sabe quando a pessoa pensa assim, Jesus, mas eu fui na academia já 2 meses, mas eu fiz regime, eu fiz isso e não emagreci. Por que acontece isso? Porque na cabeça da pessoa está o tempo todo, não posso engordar, e aí é o que acontece com a pessoa. Aí ela olha o resultado e fala, meu Deus, mas eu entrei em ação, eu fiz o que deveria ter sido feito e não deu resultado, vou parar de fazer.
Ao invés de entender que foi o mundo interior que criou o mundo exterior, ao invés de entender isso, o que a pessoa julga? O resultado. E aí fala, academia não funciona, regime não funciona, esse nutracêutico não funciona, esse shake é uma porcaria. E fica acusando o mundo inteiro, quando na verdade deveria olhar qual foi a minha atitude mental. E eu estou dizendo tudo isso, gente, para tentar validar, de verdade, validar esse sentimento nosso, porque precisa mudar. Se você não está satisfeito com o seu resultado, não fique olhando a última coluna. Isso é bobagem, isso é só o visível, esse é só o mundo exterior, não olha para isso. Porque se você somar 2 mais 2, será sempre, Maísa, 4. Não adianta falar, meu Deus, eu quero que dê 5, mas continua somando 2 mais 2. Não vai dar. E as pessoas só olham o resultado. Quando que a gente consegue mudar o visível? Quando a gente muda o invisível. E o que é invisível? São seus pensamentos, é a sua crença e a sua atitude mental. O que eu peço para todas as pessoas é um pacto de 21 dias. Para algumas pessoas, eu não vou conseguir. Se pensou isso, não vai mesmo. É assim que funciona. 21 dias de um pacto com você. De 21 dias intensos. Para você chegar, eu vou fazer por 21 dias, eu vou fazer X contatos, o número é seu. Tá bom? Você pode colocar 3 contatos ou 10, é você quem decide. X planos, o número é seu. Você pode colocar 1 ou 5. X novos convites, o número é seu, você pode colocar 10 ou 50, é você que decide, ok? Não vou falar de número porque o número é seu, mas que você seja intenso por 21 dias, fazendo isso, mas usando um negócio que chama CQC, 21 dias, sem criticar, sem questionar e sem condenar. Tenta fazer isso, 21 dias. Se em algum momento você se pegar criticando alguma coisa, zerou. E tem que começar tudo de novo. Mais 21 dias. Você pode falar, Wagner, a vida é injusta. Chama do que você quiser, mas é a vida. Sabe por quê? Porque tem determinadas coisas que não existe 99. Ou é 100 ou é 0. Não existe uma mulher mais ou menos grávida, quase grávida. Não existe. Ou está ou não está. Quando a gente fala de ser bem-sucedido em qualquer área, tá legal? Pode ser aqui na indústria do marketing multinível, pode ser no casamento, pode ser em qualquer área. Quando fala de ser bem-sucedido, exige intensidade. Imagine que qualquer briga que tem com o marido ou com a esposa, o casal se separasse. Não dá mais. Imagine se por alguma razão acabasse a gasolina, tá gravado, Edivaldo, acabasse a gasolina do carro e a gente abandonasse o carro. Não quero, esse carro não presta. Se acaba a gasolina, você vai lá e enche o tanque. É isso que é uma atitude mental positiva. É quando a gente encontra alguma coisa que não está de acordo com aquilo que eu determinei para ser feito, que eu vou lá e corrijo. Não que eu critico, questiono ou condeno. Porque se nós fizermos isso, como é uma questão de atitude mental, não importa a empresa que eu for, não importa a pessoa que eu vou me casar, não importa o restaurante que eu estiver ou a casa que eu morar. Se é uma questão de atitude, nenhum lugar vai me agradar. Nenhum. Sucesso não é uma questão geográfica. Sucesso é uma questão pessoal. É você se determinar a ser bem-sucedido aonde quer que você esteja. Eu aprendi, graças a Deus eu aprendi isso cedo, que o melhor técnico não é aquele que ganha com o melhor time. O melhor técnico é aquele que ganha com o time que tem. É isso que faz uma pessoa ser um grande técnico. Vocês já ouviram aquela frase, né, que fala assim, que os melhores capitães, eles devem a sua fama às tempestades. É assim que você vê se o cara é bom ou não, ok? Então, dito isso, gente, dito isso, eu vou entrar agora na área da Atlântica Natural. Porque eu vou falar aqui para vocês, mais uma vez falando, não somos perfeitos. Nós tivemos um seminário faz 2 meses, que eu estava no palco e eu usei uma frase, essa frase não é minha, dizem que é de Winston Churchill, eu não sei se é verdade ou não, mas que ele fala que nós não somos o que deveríamos ser,
Não somos o que gostaríamos de ser e não somos o que seremos. Mas graças a Deus não somos o que éramos. Sabe aquele processo de constante evolução? Né? Eu fui falar sobre isso. E aí eu vou falar por que hoje Atlântica Natural é, sem sombra de dúvida, a melhor empresa desse segmento, ok? Se alguém leu aqui o livro O Negócio do Século XXI, né, do Robert Kiyosaki, ele fala assim, o marketing multinível não é perfeito, mas é a melhor indústria que tem. Ele deixou isso bem claro, gente. Não é perfeita essa indústria que nós estamos inseridos, mas é a melhor. Não existe nenhuma outra indústria que proporciona um crescimento intelectual, social, pessoal e financeiro tão rápido quanto a indústria do marketing multinível. A gente lembra que a porta de entrada do multinível é muito larga, gente, muito larga. Sabe o que significa isso? Qualquer pessoa pode fazer multinível. Em momento algum, a gente fala, eu exijo experiência anterior. Em momento algum eu falo assim, não, você tem que ser desse sexo, tem que ter essa escolaridade, tem que ter nome limpo. Não, qualquer pessoa maior de 18 anos vem, se cadastra e faz. Então a porta de entrada é muito larga. E multinível, gente, é muito simples de ser feito. É muito simples. Por exemplo, na Atlântica Natural, nós temos a apresentação do plano de negócios completa, segunda-feira, às 8h30, às 20h30, né, 8h30, e na sequência, treinamento de vendas de produto. Na terça-feira, nós temos a fala do presidente, e na sequência, treinamento sobre produto com a nossa Nutri. Na quarta-feira, temos treinamento sobre service, e na sequência, treinamento de service. Na quinta-feira, nós temos treinamento de produto, e na sequência, treinamento de multinível. Na sexta-feira, nós temos ao meio-dia o Sextou com o presidente, e às 20 horas o Nato Belas. No sábado, nós temos o plano Start, o Start mostrando para as pessoas que acabaram de entrar. Então, a Atlântica Natural, ela proporciona isso. Olha quantos treinamentos nós temos. São mais de 400 treinamentos por ano. Nós temos tudo isso. Então, qualquer pessoa pode fazer, ok? Só que como é muito simples de fazer, é muito simples deixar de fazer. Tudo na vida é assim. Tudo que é fácil fazer, é fácil de não fazer. Se você chegar e falar assim, ai meu Deus, o que eu preciso para uma saúde boa, perfeita? Ué, toma 2 litros de água por dia, tenha uma alimentação saudável, com carboidrato, proteína, fibras, legumes, alguma coisa, durma 8 horas por dia, beleza. Aí você fala, a maioria faz isso? Não. A maioria toma 2 litros de água por dia? Não. A maioria tem uma alimentação balanceada ou faz algum exercício físico? Não. Ué, mas é tão simples de fazer isso, 2 litros de água por dia é simples, mas a maioria não faz. Por quê? Porque é fácil de fazer. E tudo o que é fácil de fazer, é fácil de deixar de fazer. Então, no multinível é a mesma coisa, na Atlântica é a mesma coisa, ok? Então, a multinível é, sem sombra de dúvida, a melhor, não é perfeita, mas é a melhor indústria que tem. E dentro desse cenário, no território nacional, não existe nada que se compare à Atlântica Natural. Foram 7 compras de empresa e agora uma aliança com a Like Brasil. 7. Que outra indústria, que outra empresa desse segmento comprou 7 empresas em menos de 5 anos. Só a Atlântica Natural. A Atlântica Natural faz, no mínimo, 3 viagens por ano. Esse ano são 4, ok? Agora 2026 são 4 viagens. São 34 carros entregues em 5 anos. Nunca atrasou um bônus, nunca mudou um plano. Sempre está aqui, independente do número de pessoas, trazendo conteúdos para as pessoas, trazendo profissionais para resolver os problemas. Foi a primeira empresa híbrida do segmento para colocar produtos de extrema qualidade com serviços essenciais. Essa é a Atlântica Natural. Então, quando a gente decide fazer parte desta empresa, a gente toma uma decisão inteligente, ok? Neste momento, e todo mundo sabe que o timing é importante. Hoje, a empresa número 1, que tem no Brasil, de segmento aqui de marketing multinível, teve o seu timing lá em 2013. Muitas pessoas, quem conhece a história do marketing multinível sabe que tinha a Up, acho que pode falar o nome da empresa, né? Não tem problema. Tinha lá a Up Essências, que era a líder de mercado, e de repente muitas pessoas, muitos líderes da Up começaram a sair para ir fazer Bebom, não sei quem lembra, misericórdia, olha os nomes aqui. Telex Free, seja lá o que tinha lá, o dono da Up lá ficou puto e falou, isso aí vai dar errado, vocês nunca mais pisam nessa empresa.
Claro que deu errado o que eles foram fazer lá, daquelas coisas financeiras, deu errado, e aí as pessoas falam, e agora? Tinha a UP, o dono não quer mais a gente, não existe mais, e agora? Para onde a gente vai? Nesse momento, estava ali começando a aparecer a Rinode. E aí muitas pessoas foram para lá e todas as pessoas que foram naquele tempo se tornaram milionárias. Todas, menos as que desistiram. Ponto. Isso faz parte da história do multinível brasileiro. Agora, quando a gente traz aqui para 2026, a gente olha para o cenário de multinível brasileiro, fala assim, qual que é a empresa que está no timing perfeito, que está nessa explosão, nesse crescimento, com tantos produtos de qualidade? Eu sugiro e convido quem for de São Paulo, vai lá na sede. A Maísa foi. Apesar que quando a Maísa foi, estava uma bagunça. Hoje o Antônio estava lá, está maravilhoso, ok? Ainda tem alguns ajustes lá. Vai na sede e vê ali dezenas, vão ser quase 200, ainda não tem todos, tá? Dezenas de profissionais trabalhando, dando todo o suporte necessário. Salas de reunião, lounge, auditório lá no fundo. Para você quer fazer reunião com alguns líderes, tem 2 salas de reuniões ali para você. Você quer fazer treinamento para sua equipe, tem um auditório lá no fundo para você fazer treinamento para sua equipe. Todo o suporte, saque, as pessoas tudo bonitinho ali para te atender. Então, gente, de verdade, não tem nada que se compare à Atlântica Natural no território nacional. E aí fala o seguinte, beleza, quem é que vai explodir, no bom sentido, crescer? Quem não desistir. Porque nessa indústria, como eu falei há alguns minutos, existe muito mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Sabe quando a pessoa não desiste, quer saber? Não vou mais fazer. Não é assim que funciona. Da mesma forma como o casamento não acaba do dia para a noite. Não é que ontem à noite estava em love, meu amor, eu te amo, você é o amor da minha vida, quero envelhecer ao seu lado. Não é que no dia seguinte acorda e fala, quer saber? Vou me divorciar. Não é assim que funciona. São coisas que vão acontecendo, coisas que a gente vai alimentando, coisas que a gente vai pensando, que vão minando a paixão. Vão acabando com o entusiasmo e vai maximizando o negativo até uma hora que fica insuportável. E aí o que a gente faz? Olha para o lado. Vocês já viram uma frase que fala assim, a grama do vizinho é mais verde? Vocês já viram isso? Eu falo que é uma coisa, gente, às vezes é verdade, viu? A grama do vizinho é mais verde, mas tenta entrar na casa do vizinho para ver a zona que é. Então não julgue o todo por parte. Se nós levarmos em consideração que a Atlântica Natural é a empresa do momento e as pessoas que se mantiverem agora focadas, intensas, 21 dias, sem condenar, sem questionar, sem criticar, 21 dias, metendo marcha, mostrando o plano, falando de produtos, posicionando pessoas, levando para a sede, fazendo reuniões, estando presente nas nossas lives, como eu falei, todos os dias nós temos, menos domingo, por 21 dias, você vai ver o que vai acontecer no 22º. Você está naquela vibe de que, meu Deus, as coisas acontecem. Eu sei hoje que a gente não precisa viver esses 21 dias, hoje eu sei disso. Mas para as pessoas novas, precisam disso. Vou dar outro exemplo para vocês. A Maísa vai... Você vai para Punta Cana, Maísa? Vai para Punta Cana, ok? Você sabe quando que vai ser a viagem? Sabe, né? Sim. 23 de... Eu vou porque eu prometi no meu time, tá? Eu não iria. Mas eu falei que nós viajaríamos juntos. Iríamos comemorar juntos. Não importa o que houvesse, eu estaria com eles. Então eu fiz questão de comprar minha passagem para que eu pudesse ir com eles. 23 de novembro, nós vamos para Punta Cana. Tá chegando, ok. Eu converso com muitas pessoas, né? São 2 aviões que estão indo. E eu converso com muitas pessoas. Maísa, você acredita que tem gente que já fez a mala? Eu acredito. Não é a Maísa, viu, gente? Porque a Maísa precisa das amigas até para fazer a mala. Então correria que é, mas tem gente que é mais organizada. Carlinhos, tem gente que já comprou a roupa, o biquíni, já sabe, na primeira noite eu vou assim, no aeroporto eu vou com essa roupa, quando eu entrar lá na sala VIP vai ser assim. E sabe o que acontece com 23 de novembro, hein? Antes a gente tem um resort, tem tudo isso, 23 de novembro. Sabe o que acontece? O que a gente vê? Que a viagem
é daqui 3 meses. Agosto, setembro, outubro, novembro. 4 meses, não é isso? Mas a pessoa está feliz hoje. Você consegue entender que quando a gente tem certeza de que as coisas vão acontecer no futuro, nos dá felicidade no presente? Isso é tão gostoso, mas tão gostoso, porque tudo que nós queremos dessa vida é ser feliz. Só isso, tudo que a gente faz é para isso, gente. Só para ser feliz, não é? Então a pessoa já está feliz. Tem gente que foi comprar mala, a mala, gente. Que a gente sabe que vai arranhar, vai riscar, vai sujar no avião. Mas a gente foi comprar, quero comprar uma mala branca, aquela bonita, não sei o quê. E já sabe que roupa que vai usar no primeiro dia, no segundo, o que que vai fazer. Ah, eu já estou fazendo um detox agora porque eu quero estar saradão lá no não sei o quê. E está feliz hoje. Por quê? Porque sabe que no futuro vai viver uma coisa extraordinária. Ponto. Sabe onde está a bênção? Quando a gente está falando de atitude mental, é se ter essa atitude mental positiva. Essa certeza de que você vai viver o extraordinário. Essa certeza de que o seu futuro vai ser melhor do que o seu passado. Essa certeza de que aquele lance de, isso aqui eu quero, eu posso morar ali, eu posso comprar isso aqui, eu posso viajar, eu posso falar assim para os meus filhos, eu posso viver uma vida mágica, uma vida extraordinária, uma vida maravilhosa. Quando você tem essa certeza que está lá no futuro, te dá felicidade no presente. E é muito gostoso estar feliz. E aí, gente, pra gente estar chegando no final aqui, misericórdia, eu falo muito, hein, Maísa? A pessoa até desculpa que eu falei bastante, nem dei espaço para você. Mas eu gostaria de fazer uma coisa. Perguntar para todas as pessoas que estão aqui. Deixa eu mudar aqui, gente, um negócio aqui que eu vou colocar em grade para ver a carinha de todo mundo. Deixa eu ver aqui. Aqui, ok. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Maísa, quando eu tomei a decisão de ser palestrante, foi em 1996. Não é para você falar, que velho, não vale, tá bom? Foi em 1996. Eu estava num momento profissional difícil, com uma escola de inglês, não estava legal a minha escola, e aí me chamaram para assistir uma apresentação de plano de negócio de uma empresa chamada Amway, em São Paulo, na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. E a hora que eu vi aquilo, eu pirei. Veio um cara dos Estados Unidos que era um diamante, que ele falava, não, eu estou saindo daqui, eu estou indo para a África, porque a semana passada eu estava na Ásia. Eu falei, meu Deus, existe essa vida? E eu não pensei em algum momento, esse cara é um ator, ele veio aqui para mentir, ele saiu de lá dos Estados Unidos só para enganar o Wagner Dias. Eu não pensei nisso. Eu vi que existia um mundo extraordinário. Eu vi que eu era só um peixe no aquário, mas que existia um oceano de possibilidades ali fora. Mas eu não estava usufruindo disso. E aí eu tomei uma decisão, eu quero essa vida para mim. E quando eu tomei essa decisão de que eu quero essa vida para mim, sabe o que eu fui fazer, gente? Estudar. Eu fui fazer faculdade de pedagogia, porque se eu quisesse estar no palco falando para as pessoas, eu tinha que ter certeza de que as pessoas iam me entender. Então eu tinha que saber ensinar. Fui fazer faculdade de pedagogia. Na época estava vindo para o Brasil um cara chamado Daniel Goleman, que algumas pessoas já leram o livro Inteligência Emocional. Ele estava vindo para cá, falei, eu vou fazer treinamento com esse cara. Eu quero saber o que é inteligência emocional, o que é relacionamento interpessoal. Eu preciso saber disso. E aí eu fui fazer lá no SBPNL, a Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística, vou fazer o curso Master Practitioner. E aí falaram que tinha um cara nos Estados Unidos que chamava Anthony Robbins, que tinha um curso maravilhoso, eu fui fazer o curso com ele. Eu resolvi estudar. Eu queria me dedicar a isso. E eu vi, no começo foi horrível. Por quê? Porque era uma mudança. Eu era só um dono de escola. E aí eu tive que me reinventar para começar a dar treinamento. Mas eu sabia o que eu queria. Eu sabia que eu queria viver essa vida. Eu sabia que era isso que ia fazer um dia eu ser igual aquele cara lá, que eu vi e aquele cara me encantou. E quando teve alguns perrengues, quando eu tentava dar palestra e as pessoas não queriam pagar, afinal não tinha nome. Quando eu queria dar um preço e as pessoas falavam, não, quem é você? Por muito tempo, sabe o que eu pensei? Putz, era melhor estar na escola. Porque bem ou mal, lá estava pagando minhas dívidas. Mas aí eu estava naquela, ou eu persistia ou eu desistia. E eu vou falar para vocês, persistir foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. E nessa jornada eu fiz palestra para muitas empresas. A Maísa falou aqui que nós nos conhecemos na finada que ela estava lá.
para muitas empresas, gente. Eu posso falar para vocês que eu conheço, eu não vou falar todos, tá legal? Eu não vou falar todos. Mas a maioria dos donos de empresa de marketing multinível eu conheço. E aí eu vou levar agora para o pessoal, sair do âmbito de CNPJ e ir para o âmbito do CPF. Não tem nesse Brasil ninguém que tem um coração tão bom quanto o Juliano Rocha. Não tem. Ele não me paga para falar isso, viu, gente? Ele não chega no final do mês, olha a planilha ali, quantas vezes o Wagner falou de mim. Não é assim que funciona. Não existe ninguém que tenha um propósito tão grande de transformar vidas como o Juliano Rocha. Eu falei há alguns minutos que foram 7 aquisições. Você consegue imaginar a API, sabe, juntar os sistemas das duas empresas, fazer rede, como que joga essa rede aqui para o trabalho que é produto, fornecedor, o que faz isso, tem o mesmo produto, vai ver essa coluna. Você consegue imaginar agora com esse lance da like e outras pessoas, você consegue imaginar e você não vê o cara falando, não enche o saco que eu tô cansado. Você não vê o cara falando assim, eu trabalhei muito, então não vou dar atenção para você. Nada. Você vê ele disposto, porque ele só tem um objetivo, transformar vida de pessoas. Quando o Juliano fala a frase dele, eu quero que vocês saibam uma coisa, não é uma frase que está lá no slide da nossa apresentação, não é uma coisa que está escrita na parede da empresa e a gente nem sabe o que é. Não é aquela coisa, nós temos missão, visão e valores e a gente não sabe falar a primeira linha. Não é. Quando o Juliano fala, não é sobre produtos, não é sobre serviços, é sobre pessoas, ele vive isso todo o tempo. Eu quero convidá-los, vocês aqui, de verdade, a entender que vocês vão ter o respaldo que for necessário para que vocês realizem os seus sonhos. Vocês vão ter toda a ajuda que for preciso para que você possa bater as suas metas e mudar a vida de milhares de pessoas. Mas eu peço também esse pacto contigo. Não é com a Maísa, não é com o Wagner, não é com a Atlântica. É um pacto contigo de que por 21 dias você vai se dedicar ao seu PIN, ok? Ao seu negócio, sem condenar, sem questionar e sem criticar, fazendo tudo o que for necessário para que você eleve os seus padrões e transforme a vida de milhares de pessoas. Se você fizer isso, você vai entender aquilo que o Zig Ziglar um dia falou, que o sucesso de um homem não é medido pelo carro que ele dirige, pela casa que ele mora ou pelo dinheiro que ele tem. O sucesso de um homem é medido pelo número de pessoas que ele ajudou a se tornarem bem-sucedidas. Então, o que hoje a gente possa tirar o foco do nosso PIN e dos nossos desafios e que a gente possa começar a preparar o terreno para que outras pessoas brilhem e para que outras pessoas comecem a viver essa vida extraordinária que nós estamos vivendo. E aí, Maísa, de verdade, agora para terminar, eu vou falar uma coisa, né? Eu já li bastante, vai ter uma biblioteca lá na Atlântica, tá? Vou doar meus livros lá, vai ter uma biblioteca. E eu já li muitos livros, gente, muitos. E eu posso garantir hoje, mais uma vez, gente, eu não quero influenciar nada, só quero falar, tô falando de mim agora, tá bom? Raramente eu falo de mim, tô falando de mim. Que o melhor livro que eu li na minha vida foi a Bíblia. De verdade, tá? Independente da sua religião, eu não tô também tentando fazer nada, só tô falando de mim. Foi o melhor livro que eu li na minha... É impressionante que eu leio e falo, meu Deus, olha isso, olha aquilo. Faz parte da história, faz parte da profecia, faz parte das poesias. Não importa, ok? Mas tem uma passagem, Maísa, na Bíblia, que os caras chegam para Jesus e falam assim, Jesus, quem foi o maior na terra? Perguntaram isso para Jesus. Ele poderia falar de Moisés, ele poderia falar de Davi, ele poderia falar de Josué, poderia falar de Salomão, poderia falar de tantas pessoas, gente. E a resposta dele, e quando eu li isso eu fiquei impressionado, a resposta dele foi a seguinte, dos nascidos de mulher, ninguém foi tão grande quanto João Batista. E a hora que a gente olha a história de João Batista, ele não deveria ser nada agradável. Dizem que a voz que clama no deserto, era o cara que comia gafanhoto, se vestia com peles e cabelo. Meu Deus, por quê? Era João Batista, o maior de todos, porque ele só fez uma coisa. Ele deu esperança ao povo. Ele deixou bem claro para as pessoas. Fala, fica tranquilo, eu te batizo aqui no rio, mas vai vir um que vai te batizar com o dom do Espírito Santo.
e você vai viver o extraordinário. E quando eu vi isso, eu falei que o nosso papel, então, a gente não precisa ser o pica das galáxias, não precisa ser lindo, maravilhoso, não precisa ter habilidades de palco, não precisa entender todo o plano matemático, não precisa saber da qualidade dos nossos produtos, não precisa saber de todo como funciona a recorrência dos nossos serviços, não precisa saber o todo, ok? A gente precisa fazer uma coisa, dar esperança às pessoas. E como eu falei, nada se compara, para mostrar para a pessoa que o futuro vai ser melhor que o passado, nada se compara a uma empresa, Atlântica Natural, ok? Sejam bem-vindos, mas eu falei muito, mas eu devolvo a palavra para você.